nome é Rafael Luiz, eu sou médico oncologista do Grupo Sonho, aqui de Campinas. Sim, a princípio qualquer homem pode ter. A questão é que abaixo dos 40, 50 anos, a incidência do câncer de próstata vai ficando virtualmente e progressivamente menor. Então é raríssimo a gente ter pacientes com menos de 40, 30 anos com câncer de próstata. É raro entre 40 e 50. O mais comum é nos pacientes acima de 50, 60 anos, que é quando a gente começa a tentar detectar mais cedo a doença. Então, sim, todos estão em risco, mas principalmente aqueles com mais de 50 anos. Então, a gente já entrando na ideia do Novembro Azul, que é para a gente conscientizar os homens de cuidar da saúde cada vez mais, já que a gente sabe que os homens têm uma tendência de ir menos em médico, procurar menos os serviços de saúde em relação às mulheres, a gente tem que lembrar alguns pontos, não só relacionados a câncer, mas relacionados à saúde em geral. Então, relacionados ao câncer, a gente tem que lembrar das questões principais, que é evitar fumar, evitar o tabagismo. O hábito de tabagismo aumenta o risco de diversos tipos de câncer, não só o câncer de pulmão, mas também alguns outros tipos de câncer, como de rim, de bexiga, de cabeça e pescoço. Evitar a obesidade, evitar estar acima do peso, isso é muito importante, porque a gente sabe que a obesidade nos últimos anos tem aumentado como causa de diversos tipos de câncer. Então, evitar a obesidade, o tabagismo, ter uma dieta saudável, fazer atividade física regular de pelo menos 150 minutos na semana e, claro, fazer exames de rotina. Não existe um padrão estrito de exames gerais de rotina a partir de quanto a gente tem que fazer, mas em geral uma vez por ano, depois dos 40, 50 anos, é ideal o homem procurar para não só fazer o rastreamento de alguns cânceres, mas também cuidar da saúde em geral, seja da pressão, do diabetes, do ganho de peso, tudo isso. Então esses são os principais cuidados que o homem deve ter. Qual que é a principal diferença que tem entre o homem e a mulher? Porque a mulher, com o papel dela de ter filho, engravidar, ter filho, geralmente ela cuida mais da saúde como protetora da família, como tem que proteger a saúde para engravidar bem e ter o filho, e a gravidez geralmente ocorre antes dos 30 anos, antes dos 30, 40 anos. Por isso que geralmente, isso já é histórico, a mulher muitas vezes vai bem mais no ginecologista do que o homem. Não só isso, também tem a questão do rastreamento do tumor de colo de útero nas mulheres, que isso acontece já bem desde cedo, desde depois das primeiras relações sexuais, já é aconselhado, a partir dos 5, 10 anos da primeira relação, você começar a fazer o rastreamento. Então isso também indica que as mulheres mais jovens comecem a ir no ginecologista de rotina. Já os homens, como não tem rastreamentos, não tem exames para a gente fazer antes dos 40, 50 anos, para detectar alguma coisa mais cedo, geralmente a gente não indica que faça o acompanhamento regular de forma obrigatória, à exceção de quando você tem algum sintoma, claro? Então, se você tem algum sintoma, o ideal é aquele homem buscar o serviço de saúde o quanto antes. O que ele já costuma fazer menos do que as mulheres. Então, a mulher, quando tem algum sintoma alterado de qualquer coisa na saúde dela, ela busca com muito mais facilidade o sistema de saúde do que o homem. Geralmente, sim, o câncer de próstata, muitas vezes a gente diagnostica mais tardiamente do que comparado com o câncer de mama. Mas a questão é que o câncer de mama pode acontecer muito mais cedo do que o câncer de próstata.
Então o câncer de mama pode acontecer em mulheres com 30, 20 e poucos anos, 40 e poucos anos. Já o câncer de próstata, como eu disse, geralmente ocorre depois dos 50, 60 anos. E o rastreamento do câncer de próstata, que é o PSA com o toque retal a partir dos 50 anos, é algo que está relativamente bem difundido na população e é o que a gente tem que reforçar como rastreamento inicial para tumores de próstata, ou seja, para detectar mais cedo um tumor de próstata. Não necessariamente para prevenir o câncer, mas para detectar cedo e tratar cedo. Isso é algo que impacta muitos homens, né? Os pacientes, quando têm câncer de próstata, sim, podem ter impotência. São todos que terão? Não. Então, isso depende do tratamento que é instituído e até da evolução do tumor ali na região da próstata. Então, primeiramente, o próprio tamanho do tumor e a localização dele pode afetar os nervos, a região, a vascularização da região e isso dá impotência. Mas também alguns tratamentos, como hormônios que a gente dá para bloquear a testosterona do organismo e assim tratar o câncer de próstata, e também a cirurgia e radioterapia também podem ter como consequência a impotência. Então isso é algo que a gente precisa estar muito atento na hora que a gente está avaliando um paciente assim, e o acompanhamento multidisciplinar com o urologista, para dar alguma medicação, dar alguma orientação específica ou algum procedimento para ajudar na impotência. E a psicólogo, o nutricionista para ajudar e apoiar nessa parte também são de suma importância para tentar ou controlar ou evitar que ocorra impotência ou outros efeitos colaterais. Sim, nós temos. Então, os cuidados que o homem deve ter, que eu já falei, né? Dentre eles existem alguns exames que são exames de rastreamento, que são exames para detectar mais precocemente alguns tumores. Então, eu diria que são basicamente 2 obrigatórios assim, bem recomendados, né? E outra intervenção que tem que ser discutida com o médico. Primeiramente, em relação ao câncer de próstata. Para o rastreamento, o PSA, que é um exame de sangue com toque retal anuais, né, de forma anual, a partir dos 50 anos, é algo que deve ser feito por todos os homens após uma conversa bem clara e aberta com o seu médico, seja o clínico geral, seja o urologista, para saber dos benefícios e dos riscos associados a esse rastreamento. Porque sim, existe o benefício de detectar o tumor mais cedo e assim tratar mais cedo e potencialmente aumentar a chance de curar esse tumor, mas também pode ter os seus riscos, de às vezes você detectar um câncer tão cedo que você faz um tratamento com efeito colateral e talvez aquele câncer não fosse levar aquele paciente à morte ou dar algum sintoma mais importante. Então, isso tem que ser ponderado antes de começar esse rastreamento, mas o resumo pacientes com mais de 50 anos ou mais fazer o PSA e toque retal anuais. Não só isso, também a partir dos 50 anos, tanto homens quanto mulheres deveriam fazer uma colonoscopia, um exame do intestino para avaliar a presença de pólipos. Por quê? Porque pólipos, ao longo de muitos anos, podem virar câncer. Então, fazer a colonoscopia ajuda a prevenir, aí sim, prevenir o câncer de intestino e, em algumas vezes, até identificar cedo, certo? Então, a colonoscopia depois dos 50 anos é indicada a cada 10 anos. Existe alternativa à colonoscopia para aqueles pacientes que não querem fazer a colonoscopia ou que o acesso é difícil, tem alguma restrição? Sim. Então, conversando com o seu médico, a pesquisa de sangue nas fezes também é uma opção. Então, isso precisa ser bem conversado com o médico que vai solicitar e pode ser uma opção a realização da colonoscopia. Por fim, o terceiro ponto que eu queria reforçar é a questão do tabagismo. Nos pacientes com alto índice de tabagismo, que fumam bastante há muito tempo, existem estudos mais novos que mostram que
realizar tomografias de alta resolução, ou seja, tomografias com baixo índice de radiação, de forma anual ou a cada 2 anos, é interessante para esses pacientes para detectar o câncer de pulmão mais cedo. Mas isso ainda não é algo recomendado no SUS, não é algo recomendado por todos os médicos, mas que naqueles pacientes tabagistas, uma conversa bem franca com o seu médico clínico que acompanha é muito importante. Claro, depois de parar de fumar. Sim, o câncer de próstata é um dos cânceres com maiores índices de cura que existem. Então, não só porque o tumor de próstata, muitas vezes, ele comparado com alguns outros tumores, é um pouco menos agressivo na maioria das vezes, e aí você consegue tratar e evitar que a doença volte de uma forma mais eficaz, mas também porque, com o rastreamento, você detecta o tumor mais cedo e consegue tratar com mais eficácia e assim levar ao paciente ficar curado. Então sim, é um tumor com alta taxa de cura quando diagnosticado cedo. Então os principais sintomas do tumor de próstata são aqueles relacionados ao jato urinário, então a capacidade do homem de urinar. Então, jato fraco, então quando o jato fica mais fraquinho, mais fino. Jato intermitente, quando o homem vai urinar e o jato uma hora está saindo, uma hora não está saindo e aí tem que forçar para sair de novo. Isso também pode ser sinal de que a região, a passagem ali da uretra está obstruída e é exatamente onde está a próstata. E quando ela está maior, ela pode entupir essa passagem e dar esses 2 principais sintomas. Um outro sintoma que também pode acontecer é a vontade de ir várias vezes ao banheiro, de forma de repente, que eu digo que o paciente não tinha isso ao longo da sua vida e isso mudou em alguns meses ou algumas semanas. E por fim, um sintoma menos comum, mas que pode acontecer, é a hematúria, que é quando sai sangue na urina. É bem menos comum. Isso geralmente está mais relacionado ao câncer de bexiga, mas é um sintoma que também pode aparecer em alguns pacientes que chegam no consultório e acabam tendo que fazer uma biópsia da próstata.